A gente vai ver a respeito agora das vigas Gerber. Então vamos ver agora os diagramas e as considerações que a gente tem que fazer para o cálculo das vigas. Tá? A viga é praticamente uma viga comum, a gente só tem algumas restrições ali, alguns conceitos. Né? Então essa aula a gente vai ver basicamente o conceito e aí nos exemplos aí, que vão estar abaixo desse vídeo da teoria, a gente tem como a gente faz o cálculo das vigas Gerber. Primeiramente o conceito, né? A gente tem apoios, quando a gente fala de viga Gerber, são os apoios rotulados. O apoio rotulado ele permite que haja um giro da viga, então ele deixa esse giro livre. Isso a gente encontra muito nas estruturas pré-fabricadas, né, nos pré-moldados, onde a gente tem os pilares. E o pilar com a viga, ele não é um apoio engastado, tá? Então, essa viga aqui, ela tem os apoios laterais dela, onde que ela está aqui no pilar, são apoios rotulados, ou seja, a viga ela se deforma, ela faz aqui uma barriga, e essa rotação que ela tem aqui, ela não passa para o pilar, tá? Então, aqui a gente chama de rótula. Ou a gente pode chamar também dos dentes Geber, né? Que a viga Geber fica com esse dente aqui, onde esse aparelho de apoio aqui é considerado um apoio rotulado. Aqui tem até um aparelho de neoprene aqui preto, que quando essa peça aqui ela se deforma, estou falando de deformações pequenas, esse aparelho de apoio ele absorve a deformação e não passa ela para o pilar. Então a única coisa que essa viga vai transferir para esse pilar é a força na vertical. Então, somente o carregamento na vertical. Até na horizontal, a gente tem alguns cálculos na parte de pré-moldado para garantir a estabilidade, porque somente as cargas verticais são passadas para os pilares. Então, pensando numa estrutura, né, pré-moldado, a gente tem lá pilares e vigas, né? E aí, esses apoios aqui, esse aqui é considerado engastado. Quando eu faço a viga, junto com o pilar, isso aqui está todo unificado, né? É apenas um elemento, né? Então, se eu rotacionar esse pilar, essa viga aqui rotaciona. Quando eu falo de pré-moldado e viga Gerber, essa viga que está aqui em cima, esse dente, esse encaixe, é aquele apoio que foi visto ali anteriormente. Então, aqui ele só vai passar a carga horizontal para essa parte. Qual que é a condição quando a gente faz a representação dessa viga, né? Então, eu tenho uma viga comum aqui, tenho aqui aparelho fixo, aparelho móvel, aparelho fixo, onde eu tenho essa união dos dentes, eu instalo aqui uma rótula. O que é uma rótula? Rótula é um ponto da nossa estrutura, né, que depende desse aparelho de apoio, onde o momento nesse ponto aqui é igual a zero, então ele não passa o giro dessa viga para essa aqui, somente a cortante, né, ou seja, a carga na vertical. Tá? Então, como eu tenho essa viga aqui, eu posso sacar ela da estrutura, eu tenho uma rótula aqui e outra rótula aqui. Então, qualquer que seja o meu diagrama de momento, ele vai ter que passar nesses pontos aqui. Então, no ponto da rótula, ele vai ser igual a zero. Decomposição, né? Então, essas estruturas aqui, quando a gente não tem as rótulas, né? O trecho que está em equilíbrio, a gente chama isso aqui do trecho estático, né? Ou a parte estável. E quando a gente pega esse trecho no meio, a gente chama ele de flutuante. Então, esse trecho aqui do meio, ele está apoiado nos da lateral. Então, o flutuante vai estar nos trechos estáveis. Então, sem esse trecho no meio, eu consigo ter isso aqui, consigo ter isso aqui. Agora, esse daqui eu só consigo instalar depois desses dois aqui. Mais ou menos o que acontece na parte pré-moldada, né? Então, aqui eu tenho os dois estáveis, e aí eu represento o flutuante separadamente. E é do mesmo jeito que eu uso para calcular. Então, primeiramente eu calculo o flutuante. Aqui, esses aparelhos de apoio são aparelhos móveis, então recebem só carga na vertical. E essa carga na vertical é transmitida para esses trechos aqui que estão estáveis, né? Então, quando eu vou calcular isso aqui separado, eu considero aqui um carregamento nessa ponta, tá? Então, eu vou ter as seções de apoio do trecho flutuante, e daí o estável eu considero aqui, ó, essa reação de apoio, está segurando para cima, né? É como se essa viga toda aqui, ela estivesse aplicando nesse ponto aqui em balanço, essa reação
na vertical aqui para baixo.